Muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes na presidenta dessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, cumprimentar o senhor ilustre relator da presente proposta de emenda à Constituição, colegas de mesa, cumprimento na pessoa da minha colega Natália Oliveira, deputado Osmar Terra e demais pessoas aqui presentes. Bom, gostaria de iniciar minha apresentação tratando de um ponto que é fundamental, o papel dessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Senhores deputados, essa comissão tem um papel muito nobre na defesa daquilo que foi a construção da nossa Constituição Federal. Constituição que procurou exprimir alguns valores que são fundamentais para a nossa formação histórica e formação enquanto sociedade. A Constituição de 1988, ela exprime valores. Ela procura estabelecer um projeto de país e um projeto que foi muito firme em estabelecer direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º é o artigo régio da nossa Carta Magna. É o artigo que consolida uma ideia de direitos e garantias. Uma ideia que deve fundamentar toda a interpretação constitucional. É nesse sentido que a proposta aqui presente ela deve ser analisada tanto do ponto de vista da sua adequação aos valores e princípios da Constituição, quanto ao projeto constitucional. E na nossa leitura, essa proposta ela é inconstitucional. E ela, além de inconstitucional, ela é inconveniente, porque ela se propõe a trazer respostas que não são capazes de enfrentar o problema concreto vivido hoje a partir da legislação de drogas, e é um cenário que eu pretendo discutir agora. A primeira conclusão importante a partir do texto da PEC é delimitar que ela não é uma PEC das drogas. Ela é uma PEC que criminaliza pessoas usuárias de drogas. Então, toda a fundamentação ou discurso feito a partir de uma ideia dos malefícios e dos problemas do uso de drogas, toda ela pode ser importante para o debate social, para o debate em qualquer esfera da sociedade. Mas é preciso identificar aqui que o texto da proposta de emenda à Constituição criminaliza pessoas usuárias. O que ela diz para a sociedade é, em lugar de saúde pública, em lugar de tratamento, em lugar de prevenção e de um papel mais educativo do Estado, a proposta que está sendo apresentada coloca a ideia da prisão, da criminalização, do autoritarismo como solução para um problema que é extremamente complexo. E a complexidade que nos traz a ciência e a complexidade que nos traz a história. Pode haver um horizonte utópico de que possamos viver uma sociedade livre de drogas, livre do ilícito, livre da maldade, mas esse horizonte utópico, infelizmente, ele, para a visão de alguns, ele é impossível de existir. Então, nós precisamos lidar com o acúmulo e os dados da ciência, os dados da realidade. E os dados que têm mobilizado diversos países do mundo e diversas conclusões que já estão estabelecidas como consenso no cenário internacional. Primeiro ponto importante. Esse Congresso Nacional, inclusive de um esforço que o próprio deputado Osmar Terra, a quem saúdo, também fez parte, no ano de 2006, traz uma nova visão em relação a legislação de drogas no país. Ela até então tinha um cunho absolutamente voltado para a criminalização, um cunho autoritário, que já vinha superado pela noção mundial de que simplesmente a resposta autoritária seria insuficiente para trazer a resposta adequada para uma questão social ligada ao uso de drogas. Ela, portanto, a legislação de 2006, deputada, ela trouxe a ideia de
políticas de atendimento, políticas de tratamento. A legislação guarda um assento muito importante na discussão sobre quais são os tratamentos e as políticas de atendimento adequadas às pessoas que sejam usuárias de drogas. A legislação, de outro lado, ela trouxe respostas em relação à matéria penal. De um lado, tratou o usuário sem penas privativas de liberdade, naquilo que nós juristas chamamos de despenalização, e, por outro lado, aumentou a pena mínima do tráfico. A pena, então, que era de 3 anos, passou para 5 anos. Qual foi o resultado dessa modificação? Em primeiro lugar, é importante destacar qual é o outro espaço de discussão que nós temos de mobilização do sistema de justiça criminal. E aí, deputado, estou falando das polícias, estou falando do Ministério Público, do sistema judiciário, em todas as suas fases. Em que outra discussão há tanto relevo no debate sobre a existência de uma punição ou não, quando não há uma pena privativa de liberdade, quando não há prisão? O exemplo que nós temos é a lei de drogas. E por que esse exemplo é presente? Porque é muito enraizada na nossa história a ideia da criminalização, a ideia da punição. E ainda que não tenha havido a pena privativa de liberdade para o usuário, na lei de 2006, se manteve a porta de entrada penal para a questão. Ou seja, o agente do sistema de justiça criminal, o policial na ponta, na sua ronda, ele continua tendo a responsabilidade de lidar com aquela questão. Então continua sendo responsabilidade de um policial, muitas vezes um policial militar em ronda, ser juiz de uma situação que envolve uma pessoa usuária. Levá-la para um sistema em que todos os marcadores das desigualdades estruturais, e aí nós estamos falando das desigualdades estruturais que marcam o nosso sistema penal. 2/3 das pessoas presas são pessoas negras, pessoas pobres, periféricas, para quem o julgamento na ponta é marcado pelos estereótipos. Todas as pessoas, e as senhoras e senhores parlamentares, convivem com essa realidade. Os operadores do sistema também são críticos dessa realidade, mas é a realidade que existe. E a realidade que existe é que se trata diferente uma pessoa negra que é portadora, que é usuária de drogas, em relação a qualquer outra pessoa. E nesse julgamento dos operadores, o que nós experimentamos após a lei de 2006 foi um aumento exponencial do encarceramento em massa. E por que isso aconteceu? Por que triplicaram as prisões, do ponto de vista dos números relativos, provocados pela lei de drogas? Deputado. Algumas são as conclusões, e muito importante nos determos a esse aspecto. Primeiro, a lei ficou muito subjetiva. E os termos da lei que acabam sendo trazidos para a emenda constitucional reforçam o subjetivismo, que é marcado por elementos que são da estrutura da nossa sociedade, de acordo com o local dos fatos. O que diferencia uma pessoa em relação ao local em que ela está portando eventual substância? É a sua classe social, é a sua cor. É isso que determina uma desigualdade estrutural. Nós estamos falando do artigo 28 da Lei de Drogas, mas se nós formos ao artigo 33, parágrafo 4º, que determina aquela situação de redução da pena, que diferencia aquela situação de tráfico de maior necessidade de investigação e maior vínculo com organizações criminosas, para aquela em que há aquele limite da pessoa que é usuária e muitas vezes está sustentando a sua situação de vício, está numa situação de pequeno tráfico para a situação geral. A redução de pena deixa de ser aplicada por questões que também são subjetivas. Se a pessoa tiver um antecedente criminal, não significa que essa pessoa tenha sido presa por um crime como o tráfico. Significa que ela pode ter um registro penal por conta de um crime de trânsito, por conta de um crime contra a honra.
E aí, em lugar de ter uma pena de 1 ano e 8 meses prevista na legislação, ela vai ter uma pena de 5 anos. Gabriel, vou prorrogar por mais 2 minutos para concluir, tá bom? Pode ser? Obrigado. Presidente, prometo que concluo nesse tempo. O fato é que, então, por conta desse subjetivismo, a legislação gerou um impacto muito grande no sistema de justiça criminal. E fez com que os operadores tivessem que se ocupar muito mais dessas situações, limites, e que acabaram movendo um moinho das organizações criminosas. Nós não tivemos a redução do consumo, nós não tivemos a redução de nenhum grande indicador, a não ser o fortalecimento de organizações que também se sustentam por essa máquina de moer gente que também é o sistema de justiça criminal. Então, enquanto a legislação avançou em trazer elementos importantes para apurar, por meio de ação controlada, por meio de lei de lavagem de dinheiro, por meio de tantos instrumentos que o Estado tem para apurar e conter aquilo que engendra o fenômeno do tráfico, ela está se ocupando de prender pessoas em cenas que são muitas vezes aquelas próprias do uso e do consumo. Por isso nós estamos dizendo, senhor relator, que essa proposta de emenda à Constituição, ela acaba ofuscando ou blindando o real problema de segurança que se pretende tratar. Porque ela tira a ocupação, o tempo e a inteligência dos órgãos do sistema de justiça criminal daquilo que é essencial. Essas conclusões foram tomadas por todos os organismos nacionais e internacionais que tratam da questão. A UNODC, por exemplo, já desde 2009 condena essa política de guerra às drogas, que se fosse eficiente, já teria transformado o principal motor dessa política, que é o modelo estadunidense. 20% do consumo vem daquele país. A maior potência militar, a maior potência de segurança foi incapaz de encerrar esse fenômeno. E eu, portanto, Então, tá bom. E eu, Gabriel, portanto, concluo, senhora presidenta, reforçando que essa proposta de emenda à Constituição, ela é contrária à própria Constituição, ela apresenta uma resposta inapropriada e é um retrocesso para a atual política de drogas e a política e análise científica e histórica que já condenou a ideia e a noção de guerra às drogas ou de tratar usuários como criminosos. Muito obrigado.